Então, o que aconteceu ali, que eu queria compartilhar, é o seguinte. Primeiro, consequências de atividade humana vão acontecer o tempo todo em obra. Mas a maneira como a gente lida com isso é o que vai determinar se você vai ter um problema maior ou menor. O problema está posto, né? Eles estavam sem equipe. Só que ninguém em nenhum momento falou, olha, a gente está sem equipe, a gente precisa de 20 dias para se organizar. Não, eles falavam assim, ó, amanhã vai. Não ia. 2 dias depois ia meio período. E com isso passou um mês. Então a falta de transparência entre quem de fato detinha essa informação e não passar essa informação para o arquiteto, para o engenheiro, para o cliente, criou um sentimento de desconfiança muito grande. Isso é muito ruim. Bom, pessoal, queria compartilhar com vocês aqui um assunto que foge um pouco da rotina dos vídeos aqui do canal, que é um caso de um pequeno desgaste que a gente teve aí com um fornecedor. E aí eu queria compartilhar esse episódio para que quem trabalha na área, ou mesmo quem seja cliente aí e está construindo, saiba das dificuldades do gestor de obra, né? E quais seriam os caminhos, no meu julgamento, adequados para lidar com um problema da natureza desse que aconteceu, que é o seguinte, né? A gente tem ali a obra da Casa Salto e para quem está acompanhando os vídeos, essa obra ela se desenvolveu absurdamente rápido. Então, em menos de 6 meses ela estava supostamente finalizada, ou seja, estrutura pronta, telhado pronto, todos os tijolos, né, alvenaria pronta, as instalações elétrica, hidráulica, infraestrutura, tudo pronto e faltava os seguintes pontos: fechamento com vidro, as venezianas e o forro de madeira. Para eu colocar o forro de madeira, eu preciso estar com as esquadrias prontas, porque eu vou usar a altura, né, do perfil de uma janela, por exemplo, para dar o acabamento ali com o forro de madeira. Então, é melhor que o vidro já esteja lá para o forro de madeira usar esse nível como referência. E aí acontece que a gente está trabalhando com um fornecedor que a gente nunca trabalhou antes, foi muito bem indicado e a gente está confiando na entrega do trabalho desse fornecedor, mas as coisas não estão se desenrolando aí de uma forma muito saudável, né? Então o que está acontecendo? É um fornecedor de vidro e aí a parte comercial ela foi sempre muito bem trabalhada e a pessoa responsável por fazer as tratativas comigo, com o engenheiro e com o cliente, ela sempre de uma forma bastante cortês e educada, fala, olha, a gente vai fazer tal coisa, e o que pegou foi uma discrepância entre os prazos e a ausência de planejamento da entrega desses materiais. Então, por exemplo, a gente queria saber a data em que uma determinada área seja entregue de vidro, e aí eles não sabiam responder ou falavam uma data, essa data não era cumprida. O que isso acarretou? A gente perdeu cerca de 2 meses de obra. E aí o engenheiro, que é o Jonathan, ele não está conseguindo planejar o forro e a decorrência disso, porque o pessoal do vidro não está sendo preciso nas informações de prazo. E as equipes que vão na obra vão um dia, faltam 2, trabalha meio período, então a gente estava tendo essa dificuldade. E obviamente tentou-se conversar lá com a responsável por nos atender, por ligações, via WhatsApp, para acertar esses ponteiros. E isso não aconteceu. Então, hoje é quinta-feira e na terça-feira dessa semana, ou seja, há 2 dias, fomos lá na matriz da empresa
eu, o engenheiro, o funcionário que trabalha junto com o engenheiro, o cliente e sua esposa. A gente simplesmente, sem avisar, apareceu lá na loja procurando pelo gerente. Uma vez que a responsável por nos atender, que é da parte de vendas, não estava conseguindo resolver. Aí ligaram lá para a moça, e não era para ter ligado para ela, porque a gente já estava conversando com ela e não estava resolvendo. E ela estava em outra cidade. E aí a gente falou, olha, não é com ela, porque a gente já está falando com ela, a gente quer conversar com alguém que esteja acima dela. E não é nem para criticar o desempenho ou o trabalho dela, é simplesmente para entender o que está acontecendo. Resumo, a gente esperou lá, acho que uns 20 minutos, talvez, e ela veio da outra cidade onde ela estava trabalhando para nos encontrar, mas de fato convocaram lá o responsável pela gestão da empresa e tivemos uma reunião onde estávamos nós 5, né? E aí essa responsável pela venda, o gerente e mais 3 funcionários. Então tinha 10 pessoas na sala. E a conversa foi muito amigável, né? Nada de acusação e tudo mais, mas a gente querendo entender os processos. E aí, no fundo, o que aconteceu foi o seguinte, eles tiveram um problema com alguns funcionários, e aí controle de erro humano, né? Ou postura, esses funcionários estavam tendo problema de comportamento na empresa e foi demitido por justa causa. Chegou lá nervoso e quebrou coisas na empresa, quebrou carro, para-brisa. Então, e era um funcionário bom, era um funcionário tecnicamente bom, só que ele não tinha o menor equilíbrio para se comportar na empresa. E a obra foi penalizada porque esse cara que estava lá destacado para trabalhar na obra de salto simplesmente foi mandado embora. E outro funcionário também que foi fazer o levantamento das peças foi dispensado e com ele levou todas as informações e com isso perdeu-se um mês de obra para ter que medir tudo de novo. Então, o que aconteceu ali, que eu queria compartilhar, é o seguinte. Primeiro, consequências de atividade humana vão acontecer o tempo todo em obra. Mas a maneira como a gente lida com isso é o que vai determinar se você vai ter um problema maior ou menor. O problema está posto, né? Eles estavam sem equipe. Só que ninguém em nenhum momento falou, olha, a gente está sem equipe, a gente precisa de 20 dias para se organizar. Não, eles falavam assim, ó, amanhã vai. Não ia. 2 dias depois ia meio período. E com isso passou um mês. Então a falta de transparência entre quem de fato detinha essa informação e não passar essa informação para o arquiteto, para o engenheiro, para o cliente, criou um sentimento de desconfiança muito grande. Isso é muito ruim. Então, eu como arquiteto, o engenheiro Jonathan como gestor da obra, conversamos e decidimos por fazer essa visita surpresa lá, né? Justamente para não dar chance deles prepararem desculpas e ouvi-los, falar, o que está acontecendo? E foi muito bom, por fim até, por mais que não seja uma conversa agradável, né? Tanto o gerente quanto a vendedora nos agradeceu pela visita, porque a gente foi todo mundo super educado e tudo mais, e descobriu que na verdade tinha ali um problema interno que nem eles tinham controle, que era comportamental dos prestadores de serviço, né? Dos funcionários. Então, se você é engenheiro, arquiteto e você está acompanhando uma obra que é o seu projeto, saiba que você tem sim essa função de mediação, essa função de investigação e de ser um facilitador entre as partes para eventualmente dirimir ali um problema que está nascendo, mas ainda não cresceu demais. Porque se isso não é feito agora, pessoal, a coisa descamba, porque daí vai ter acusação, um não vai mais confiar no outro, e aí a coisa vai desenrolando de uma maneira muito ruim. Então fica aqui essa reflexão também, para que você sempre entenda que a sua responsabilidade profissional, ela não termina
na entrega do projeto, né? A menos que você de fato não tenha nenhuma relação com a obra, então de fato você não deveria responder por isso. Mas se a gente está acompanhando a obra, a gente tem que ajudar a resolver essas questões e por característica da nossa própria formação, o arquiteto é uma pessoa bastante apta a conversar com diversos profissionais, a lidar desde o cliente, engenheiro, até o pedreiro e o servente. A gente tem sim esse conhecimento mais abrangente e uma visão holística para conseguir fazer as pontes entre as pessoas. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo que eu consegui mediar um conflito ou resolver alguma situação ali a tempo, antes dela descambar totalmente, justamente porque a gente tem sim essa facilidade de conversar entre todas as partes, né? Então me diga aqui nos comentários, você que é da área também, já passou por algo parecido? Como é que foi, né? Teve ali, estava dando um problema e você conseguiu corrigir a rota? Me interessa saber sobre isso, tá bom? A gente se encontra no próximo café, um abraço, até lá.